Que alegria podemos adorar o Senhor, alegria também poder rever os santos, estar junto com os santos, alegria poder participar da mesa do Senhor, poder contribuir com alegria, com disposição de coração. É uma alegria poder adorar o Senhor com tudo que temos e com tudo que somos. É um privilégio estar aqui. Irmãos, nós vamos partir para a oitava parte da nossa exposição da Carta aos Romanos. E como Paulo já vem mostrando para nós, o texto é um pouco complexo, exige atenção, exige paciência, exige disposição de aprender. Obrigado, irmão. Exige bastante atenção mesmo, e perseverança. São textos complexos, e são verdades fundamentais também do Evangelho. Ele disse no começo da carta que esse era o objetivo dele, de mostrar para os romanos o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então ele começou a carta já falando dessa necessidade, de que ele tinha um plano, ele tem um projeto muito bom, um projeto muito bom de ir até a Espanha, levar essas verdades do Evangelho para a região da Espanha, e ele ia fazer de Roma um quartel-general para aquela missão. E ele queria então trazer essa luz, essa compreensão dessa importância dessa viagem missionária para a Espanha para os romanos. Mas ele foi impedido por algum momento de estar ali com eles pessoalmente, então Deus o leva a escrever essa carta magnífica, E nós já entendemos que Paulo começa a falar do grande amor de Deus, a grande salvação. Ele começa dizendo, nos versículos 16 e 17 do primeiro capítulo, que ele vai falar sobre o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É a grande boa nova de Deus para o mundo. Então ele começa rapidamente com uma boa notícia, mas depois ele entra com uma péssima notícia para todos nós. E ele mostra então que todos nós somos indesculpáveis diante de Deus. Ele faz uma pausa para falar da boa nova e começa a mostrar então trazer uma notícia não tão boa assim. Ele começou então a partir do versículo 18 do capítulo 1 falando sobre isso. Então ele já mostrou para nós, do versículo 18 até o versículo 32, Paulo já mostrou para nós que todo ser humano é indesculpável diante do conhecimento de que há um Deus. Ninguém é indesculpável. Por quê? Porque ele menciona, ao longo dos versículos de 18 a 20, principalmente, que através da revelação da natureza, da criação, há condições de todo ser humano entender que os atributos de Deus ali estão revelados, e que todo homem conhece, mas o homem pecador, o ser humano ímpio, na sua impiedade, ele detém a verdade a respeito de Deus pela mentira, pela injustiça, mas ele, mesmo assim, ele torna-se indesculpável diante de Deus. A partir do versículo do capítulo 2, ele já vai falar de uma outra categoria de pessoas. Ele vai falar sobre os moralistas, pessoas ainda gentias, ímpios, mas morais, são bons moralmente falando. E junto com essa categoria, Paulo coloca também os religiosos, na época dele, os judeus. Então ele mostra também que os judeus e os moralistas, críticos moralistas, também são indesculpáveis, porque eles criticam aquilo que eles veem de errado nos outros, mas eles mesmos praticam as mesmas coisas. Então Paulo fecha tudo isso e diz: vocês também são indesculpáveis. Ele diz que, versículo 2 do capítulo 2, ele disse que o juízo será sobre todos esses culpados, esses morais, ou moralmente bons, entre aspas, e religiosos também, como os judeus, que eles passarão por um juízo segundo a verdade.
E no versículo 6 do capítulo 2, ele diz que essa verdade, então, vai ser através do seu procedimento, porque ele diz no versículo 6 que Deus vai retribuir a cada um segundo o seu procedimento. E ele diz que esse procedimento vai trazer colheita, Aquele que vive, a partir do versículo 7, vai colher vida eterna os que fazem o bem, mas vão colher ira e indignação os facciosos, desobedientes à verdade e que obedecem à injustiça. E ele também coloca duas categorias. Ele diz, primeiramente ao judeu e também ao gentio. Por que ele diz? Por que ele faz essa separação? É o que nós vamos ver agora. A partir do versículo 12, vamos ler todo o trecho, de 12 a 16. Paulo vai explicar um pouco mais o que ele começou a falar. Judeus e gentios. Primeiramente ao judeu e também ao gentio. Vamos ler, versículo 12 do capítulo 2, até o 16. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que pecaram com lei, e todos os que com lei pecaram, mediante lei serão julgados. Vou ler de novo o versículo 12. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho, diz Paulo, de conformidade com o meu evangelho. Vamos pedir graça para Deus, diante de um texto rico, porque nós somos limitados para compreender essas verdades aqui, irmãos. Precisamos de muita graça. Pai, nós queremos ter essa ousadia de poder abrir essa palavra, um texto riquíssimo e profundo, mas também compreendemos que tudo que está escrito na Escritura é para nós, porque o Senhor assim aprove nos dar. E pedimos então que o Mestre, aquele que inspirou Paulo para escrever essa passagem, que esse mesmo Espírito que inspirou a Paulo nos assista nessa noite, nos dê graça de compartilharmos essa palavra, nos dê graça de podermos fazer uma boa exegese dessa palavra, nos dê graça de podermos compreender essas verdades, e nos dê graça também de aplicar essas verdades na nossa vida, porque disso também depende a evolução do Evangelho em nossas vidas, para que vivamos de modo digno do Teu chamado. Ó Deus, pedimos graça para isso, pedimos sabedoria do alto para isso, e que somente o Teu Espírito Santo seja o nosso mestre nessa noite. Pai, tudo isso nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Bom, como eu já disse, então, Paulo já fez uma boa exposição da situação do ser humano, não é? Já mostrou que, de certa forma, todos são indesculpáveis diante de Deus. Não há como fugir da revelação de Deus exposta na natureza. Nem mesmo os cegos podem fugir disso. Nós vimos, estudando paralelamente, o trecho do capítulo 1, de 18 a 32, quando nós abrimos o Salmo 19, vocês se lembram, né? Que lá mostra que a natureza comunica a glória de Deus. A natureza prega para nós todo dia. E ele fala sobre o sol, que o sol afeta a todos, mesmo os cegos têm compreensão de que existe um ser que criou algo, um astro tão magnífico como o sol. E aí é
há condições de compreender: existe Deus. E depois, então, falando sobre os moralistas, nós vimos então que ninguém consegue praticar toda a lei. E é isso que ele vai continuar explicando a partir do versículo 12. Então agora Paulo vai aprofundar para nós, nessa explicação, ele vai aprofundar mais ainda a sua tese da indesculpabilidade do homem, afirmando agora que há um tribunal dentro de cada ser humano. Há um tribunal dentro de cada um de nós. No meu, no seu coração, na minha, na sua consciência. Então, esse tribunal que há dentro de nós dá testemunho sobre Deus e sobre o seu juízo perfeito e sobre a sua lei. E isso eu não estou falando somente para os crentes, porque é o que Paulo vai explicar agora. Então vamos adentrar, versículo 12. Paulo vai explicar isso direitinho para nós. Se você ainda não compreendeu, é lógico. Vamos lá, vamos ver o que a gente pode extrair. Ele começa dizendo no versículo 12, aqui é importante a gente entender isso. Ele começa dizendo que cada qual será julgado conforme a luz que tem. Ele diz que aqueles que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E os que com lei pecaram, também serão julgados pela lei. Então, aqueles que têm a lei aqui significa a lei de Deus, a lei escrita, a lei que no Velho Testamento era chamada de Torá. Na verdade, o termo Torá, ele engloba os 5 primeiros livros da Bíblia, que é o Pentateuco. A Torá, na época do judeu antigo, não era somente o termo lei, como se fosse o Decálogo, ou os 10 mandamentos, mas era toda a escritura que eles tinham em mãos, que eram os 5 livros da Bíblia, os 5 primeiros livros, né, da Bíblia. Mas também é usado o termo Torá como lei, sim, como a lei, como os 10 mandamentos. Então, Paulo está querendo dizer que existe um tipo de pessoa que não recebeu essa lei, que nós chamamos de revelação especial de Deus. No Novo Testamento é a Bíblia. Alguns não têm os ensinamentos da Bíblia, e quando pecarem, serão condenados por causa, mesmo que não tenham o conhecimento das Escrituras, serão julgados pela luz que têm. Agora, aqueles que têm a luz das Escrituras, que são os crentes, aplicando para o Novo Testamento, né, ou o judeu, no caso de Paulo, que ele está falando para os judeus, aquele que tem a lei, será julgado segundo a lei, segundo a luz que tem. Então ele começa a falar sobre isso. O que nos chama a atenção, e eu gostaria de fazer aqui um trabalho um pouco chato, mas eu penso que seja interessante e necessário nesse momento, porque pode nos ajudar a gente ter um pouco mais de luz sobre o que Paulo está falando aqui. Nós vamos fazer um trabalho de etimologia. Você sabe o que significa o termo etimologia, não é? Etimologia é o estudo do significado das palavras. O que é etimologia? É o estudo da verdade a respeito de uma palavra. Nós vamos estudar algumas palavras. 2 palavras aqui nos chamam a atenção, elas repetem nesse versículo 12. A primeira palavra é a palavra pecado. Ela se repete aqui no versículo 12. A segunda palavra que se repete no versículo 12 é a palavra lei. Muito bem, vamos fazer um estudo etimológico, primeiramente do termo pecado. Pecado em hebraico é traduzido pelo termo hatá. E no grego é o termo hamartia. O que isso significa? Esses 2 termos, por incrível que pareça, são os termos mais aplicados para pecado, tanto no Velho Testamento como no Novo. Os 2 termos, tanto no hebraico como no grego, a palavra pecado, no original, significa errar o alvo e atingir um lugar errado. Significa falhar no desempenho. É isso que significa a palavra pecado. Errar o alvo, falhar no seu desempenho. Bom,
A nossa palavra latina, pecado, ela é originada, lógico, do termo latim peccatum. E o termo peccatum, que gerou então a nossa palavra no idioma português, pecado, significa pé mesmo, pé, que você pisa no chão, pé, incapaz de percorrer o caminho. É bastante semelhante aos termos hebraicos e gregos. O que isso quer dizer? Quer dizer que pecado significa uma incapacidade de acertar o alvo. Pecado significa os pés que não conseguem caminhar reto no caminho para acertar o lugar de destino que ele deveria ir. É incapacidade de percorrer esse caminho. Incapacidade de acertar o alvo. Esse é o termo pecado. Já o termo lei, que é o termo Torá, no Velho Testamento, ela traz a ideia de, preste atenção agora, irmãos, a ideia é de atirar alguma coisa para acertar um alvo. É o termo Torá, atingir o alvo. Torá também significa instrução que dá direcionamento correto. A gente entende então que para o homem não pecar, ele precisaria da lei, não é isso que você entende? Ou seja, para ele não errar o alvo, ele precisaria de alguma coisa para ajudar a acertar o alvo, correto? Essa é a questão. O problema não é ter ou não ter a lei, o problema de nós pecarmos não está dependendo somente de ter ou não a lei. O problema é que nós somos pecadores. Nós temos a essência do pecado. Tendo ou não a lei, mesmo o judeu que tinha a lei, era incapaz de acertar o alvo. A lei foi dada como instrução, ela mostra o alvo. Mas a essência do judeu ou do religioso, que é o pecado, não dá condição nenhuma para ele acertar o alvo. Percebem? É a incapacidade de acertar o alvo, mesmo tendo o mapa. É a incapacidade de trilhar o caminho correto para chegar no lugar que Deus quer que você chegue, mas você não consegue porque o teu pé desvia. Obrigatoriamente. Olha que coisa interessante. Então, o que isso deveria trazer para nós, e principalmente para o judeu? Deveria trazer a ideia de que Senhor, eu não consigo acertar o alvo, ainda que o Senhor me dê a sua lei perfeita. Paulo diz que a lei é perfeita, mas ninguém consegue acertá-la totalmente o tempo todo. É isso que ele vai falar aqui agora. Então, a lei dá a direção para o alvo correto, mas o pecado instalado em nós, ou no religioso, naquele que tem a lei de Deus, que tem a Bíblia, que tem todas as normas, que tem a lei escrita, a revelação especial de Deus, mesmo que ele tenha isso, o pecado que está instalado naquele que quer praticar a lei, impede de acertar o alvo, de que ele acerte o alvo, de que nós acertemos o alvo. Por mais claro que esteja pela lei, a lei mostra o alvo, mas ninguém consegue acertar totalmente o tempo todo. É isso que Paulo está dizendo aqui. Então, ele diz que os gentios perecerão sem lei, na sua incredulidade, segundo a luz que ele tem. Mas os que receberam a lei, que são os judeus, os religiosos, também estão sob julgamento. Por quê? Paulo vai continuar explicando a partir do versículo 13. Por que eles estão sob julgamento? Porque no versículo 13 Paulo diz assim: porque os simples ouvidores da lei, agora está falando do judeu, que está ouvindo, sentado aí na cadeira, na igreja, participando do culto, ouvindo a palavra de Deus. E ele diz, versículo 13, os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas
os que praticam a lei hão de ser justificados. Então não é somente ouvir, mas é praticar a lei. Aqui mais uma vez, o judeu deveria entender o seguinte: quando ele pegou em suas mãos o decálogo e toda a lei de Deus, ele olhando para aquilo, ele deveria dizer assim: não, Deus, eu não consigo. Não, eu não posso, Senhor. É difícil praticar a lei. E o Senhor quer que eu pratique isso sempre? Sim, Deus exigiu. Todo o tempo todo, praticando a lei. E não só todos os mandamentos, o tempo todo, impecavelmente. Então o judeu deveria pensar assim: Senhor, é impossível. A minha carne não permite isso. Mas o que é que o judeu respondeu para Deus, ou para Moisés? Tudo o que o Senhor disser, faremos. Não se conheciam. Então, Paulo começa dizendo no versículo 13, ele afirma que a justiça de um homem, que poderia, entre aspas aí, tá? A justiça de um homem que poderia justificá-lo diante de Deus, não está em somente ouvir a lei, mas em praticar toda a lei de Deus que está revelada nas Escrituras. É o padrão de Deus. O padrão de Deus é esse. A lei é boa. A lei está mostrando o caminho certo. A lei é para o bem. O problema não está na lei. Desculpe. O problema é que eu cantei muito. Foi tão lindo o louvor hoje. Já está terminando a minha voz. O problema não está na lei. O problema está no praticante da lei. Essa é a questão. Então, essa lei, que é chamada no Novo Testamento de nomos, não é uma lei que o homem mesmo criou, não foi uma lei inventada por homens. Essa lei não é inventada, por isso que ela é perfeita. Paulo diz que ela é boa, ela é perfeita, porque ela não vem de criatura nenhuma, ela vem de Deus. Deus a escreveu em tábuas de pedra com seu próprio dedo e a entregou a Moisés. E essa lei gerou as ordens e a direção para o povo de Israel no Velho Testamento, e ela está embutida no Evangelho, no Novo Testamento. Então, essa lei não foi homem que criou, mas a lei foi entregue por Deus a Moisés, e era para o povo obedecer, porque era um código de ética do povo de Israel, era para o povo obedecer a lei. Os judeus tiveram um sério problema com isso, porque simplesmente pelo fato de receberem a lei, eles já se ensoberbeceram e disseram: nós somos salvos, nós estamos bem, nós somos bonitos diante de Deus, nós recebemos a lei, então só o fato de receber a lei, está tudo bem. Não, eles tinham que praticar a lei, é o que o versículo 13 diz. E sem praticar a lei, ninguém é justo diante de Deus. Os judeus pensaram errado. E tanto que isso estava na própria norma, na própria lei, não quero dizer norma, quero dizer escrito na lei, no capítulo 27, nós não vamos abrir Deuteronômio 27, versículo 26, anote para você conferir, mas é o que Paulo transcreve em Gálatas, aí sim eu quero que você acompanhe comigo, Gálatas 3:10. Gálatas 3:10 explica isso, Paulo explica isso em detalhes. Ele diz assim, Gálatas 3, versículo 10, transcrevendo Deuteronômio 27, 26, que o judeu tinha lá no Velho Testamento. A palavra é essa, Gálatas 3:10: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Por quê? Ele explica. Porque está escrito aonde? Lá em Deuteronômio, capítulo 27, versículo 26. Está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Então aqui mora o problema, aqui é a impossibilidade do homem praticar toda a lei o tempo todo, não dá.
Impossível. E tanto o judeu como nós precisamos ter essa consciência da nossa incapacidade, porque nós temos o quê? Pecado em nós. Isso não dá condições de praticar toda a lei, porque nós temos os pés tortos, que levam a gente para fora da lei, que desvia do caminho. Em algum momento na vida eu vou desviar do caminho. Eu não tenho. Se eu não desviei ainda, é porque o Senhor está me segurando no caminho. É isso que eu preciso entender. Então isso tira de mim toda a minha jactância, todo o meu orgulho, toda a minha soberba, toda a minha presunção, e de dizer assim, como fariseu: ó Senhor, como eu sou bom e não peco. Se eu não pequei, eu deveria dizer assim: se eu não pequei, é porque o Senhor me segurou, porque eu tenho os pés tortos, eu erro o alvo o tempo todo. Se eu não errei ainda, é porque o Senhor tem me segurado. É isso que Paulo está querendo explicar aqui, e é o que complementa com Gálatas 3:10. Ele avança um pouco mais, agora ele deixa de lado um pouco o judeu e volta a falar do gentil, versículos 14 e 15. Ele diz assim: quando, pois, os gentios, agora voltou para os gentios, quando os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram, versículo 15 agora, né? Estes mostram a norma da lei gravada em seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. Então Paulo vai dizer agora: o judeu tem a lei escrita, está complicado, essa é a luz que ele tem que andar, e ele não vai conseguir praticar toda a lei escrita. Essa é a grande lei de Deus. Mas ele volta-se para o gentil e diz: mas o gentil também é culpado. Mas o gentil também tem, de alguma forma, ele não tem a lei escrita, ele não tem a Bíblia, ele não tem o Pentateuco, ele não tem a Torá, mas ele tem a lei gravada em seu coração. Existe uma norma no seu coração. A norma aqui, o termo norma, significa exigências da lei. Ele sabe as exigências da lei. Existe um código de ética gravado no coração de todo ser humano. E eu não estou dizendo de crente só, claro. Irmãos, todo ser humano torna-se então indesculpável, porque ele tem a norma da lei gravada em seu coração. Se você fizer uma pesquisa, mesmo as tribos indígenas mais distantes, o bárbaro nativo lá na mata mais distante, na ilha onde nunca a civilização chegou, ainda assim aquela sociedade ali formada por algum índio, existe, por uma tribo indígena, por exemplo, existe um código de ética lá dentro, existe um código de respeito lá dentro. Mesmo o índio, ele traz em sua consciência uma culpa. Ele tem alguma coisa dentro dele que mexe com sua consciência. E aí você pode então entender que todas as religiões, mesmo as mais nativas, as mais bárbaras e primitivas, as religiões têm uma das premissas de toda religião, das bases de toda religião, é oferecer sacrifícios. Para quem? Para o Deus deles, para os deuses dele, ou Deus ou deuses. Sempre existe essa necessidade. De onde partiu essa necessidade? De dentro do coração daquelas pessoas, daqueles índios, por exemplo. Eles sentem que na cabeça deles existe um Deus, e esse Deus está irado com ele. Por quê? Porque ele não está praticando a lei toda. Em alguma coisa ele pode estar errando, então ele oferece sacrifícios. E interessante é que na maioria das vezes dessas religiões, os sacrifícios são de sangue. Ora matando, vocês já ouviram dizer, existem religiões que matavam ou matam as crianças recém-nascidas que nascem com defeito genético. Crianças que nascem com defeito. Vai lá o cacique lá e
oferece aquilo para os deuses. Ou os velhos, que agora já são improdutivos para a sociedade deles, e pega os velhos e sacrifica os velhos. De alguma forma, está derramando sangue. Ou são animais. Eles pegam algum animal e matam o animal para oferecer como sacrifício. Porque existe na cabeça deles uma culpa. Existe na cabeça deles uma necessidade de satisfazer a um Deus que ele entende que é justo, que vai cobrá-lo um dia, então ele não consegue praticar tudo o que deveria praticar diante do seu ídolo, do seu Deus ou dos seus deuses, então ele oferece algum sacrifício para tentar compensar a sua falha, a sua incapacidade de manter aquele código de ética que tem dentro dele, que ele não consegue fazer aquilo o tempo todo. Então olha que coisa interessante. E Paulo está dizendo exatamente isso. Ele diz que antes de ser julgado pelo tribunal de Deus, o homem então já é julgado no tempo presente por sua consciência. Inevitavelmente, todo ser humano é julgado por sua consciência. Todo ser humano. Ele está falando agora do gentio. Ele diz também que muitos aqui se auto-justificam. Eu conheci pessoas desse tipo, que você pregava o evangelho mostrando que precisa da graça e que não é por obras, e mostrando, né, essa necessidade do homem de se arrepender. A pessoa fala assim: mas me arrepender do quê? Do que eu vou me arrepender? Olha, se eu fiz, ele nem admite, se eu pequei, né? Não, ele diz assim: se eu fiz alguma coisa de errado na vida, foi muito pouco. Eu sou um cara top, eu não erro. As pessoas dizem isso, muitos deles se auto-justificam, né? E dizem isso. Então, todo ser humano tem isso no seu coração, essa norma da lei que ele diz aqui no versículo 15. Por quê? Porque todo ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, que colocou lá dentro do ser humano esse código de ética. Colocou lá dentro do ser humano. Todo ser humano nasce com esse código de ética dentro dele. É impressionante isso. As crianças já começam a ter alguma noção disso, do certo e do errado, do medo. Por que elas têm medo? Alguma coisa mostra para elas que ela precisa respeitar alguma ordem, alguma lei. Existe no coraçãozinho dela um certo temor do papai e da mamãe. Começa ali em casa, no papai e da mamãe, porque ela entende que existe uma lei, que ela precisa estar seguindo aquela norma. Então, quem falou isso para ela? Ela veio aprender do pastor na igreja? Não, ela nasceu com aquele senso, né, de uma lei em seu coração. Então, Paulo escreve tudo isso aqui, meus irmãos. Ele escreve tudo isso aqui para mostrar então que ninguém é desculpável diante de Deus. Todos somos indesculpáveis diante de Deus. Mas ele encerra com o versículo 16, mostrando que nenhum tribunal da terra, como se não desse para ficar pior a situação, Paulo piora um pouquinho mais. Ele mostra no versículo 16 que nenhum tribunal da terra tem competência para julgar foro íntimo. O que é isso? É o que está dentro do meu coração, é o que eu estou pensando. Ninguém pode me julgar pelo meu pensamento. Ninguém. Ninguém pode julgar pelo meu segredo do meu coração, pelos segredos do meu coração. Nenhum homem tem esse direito, porque não sabe o que eu estou pensando e não sabe o que eu armazeno de segredo dentro de mim. Então, foro íntimo, ninguém julga. Nenhum tribunal é competente para isso. Mas Paulo mostra que há um tribunal que é competente para isso. E ele diz no versículo 16, ele diz assim: no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Então, ele está mostrando agora que aquilo que está lá dentro, Deus, primeiramente Deus falou no versículo 2 desse capítulo 2, ele falou que ele vai julgar os homens segundo a verdade.
Capítulo 2, versículo 6, ele diz que Deus vai julgar os homens pelo seu procedimento, pela ética deles, pela vida que eles vivem. Mas agora ele diz no versículo 16 que Deus vai julgar os homens pelos segredos do seu coração, pela motivação do seu coração, do meu coração. Irmãos, quem vai escapar diante de Deus? E agora? Então, nesse versículo 16, Paulo vai falar 4 coisas. Paulo dá 4 declarações, 4 ensinamentos. O primeiro deles, que Deus já marcou o dia para o juízo. Deus já marcou na sua agenda o dia do julgamento. Eu não sei, você não sabe, nenhum de nós sabemos qual é o dia do julgamento. O julgamento de Deus. Mas hoje, você sabe que a sua consciência está te ajudando. Ela está a favor de você. A tua consciência está te mostrando, você está errado. Ela acende uma luz vermelha no teu coração e diz, você está errado. Mas para quê? Para te auxiliar, para que você não seja condenado no dia do juízo de Deus. Então, a primeira coisa que Paulo declara no versículo 16 é que já está marcado na agenda de Deus o dia do juízo. E ninguém vai ficar de fora. Ele diz no capítulo 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, Paulo diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então vai haver um dia de julgamento, de juízo, e já está marcado. Precisamos ter isso no nosso coração. Segunda coisa que Paulo fala é que também Deus, Pai, já elegeu, já determinou o juiz. Quem é o juiz? Ele diz, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus. Quem é o juiz que vai julgar todo mundo? O Filho de Deus. Irmãos, isso aqui, para nós, deveria ser consolo. Por quê? Porque hoje, Jesus Cristo é o meu, é o teu advogado. No tempo presente, Ele é o nosso advogado. Agora, você imagine o juiz supremo que vai julgar todas as coisas, todas as pessoas. É o meu advogado particular? Deveria me dar um consolo, não é mesmo? Aí ele vai terminar dizendo, se eu creio no Evangelho. Se eu creio no Evangelho. Ele vai, antes de falar isso, ele diz, ele já nomeou o juiz. Terceira coisa que Paulo fala é que Deus já definiu a abrangência do julgamento. Então ele vai julgar pelo procedimento, segundo a verdade, e agora conforme os segredos do coração, os segredos dos homens. Então, a abrangência é imensa. Ele vai julgar não só pelo que eu fiz. Se eu não fiz muita coisa errada, eu poderia até ter chegar em Deus e dizer assim, Senhor, eu não fiz tanta coisa errada assim. E muitas pessoas acham-se extremamente justas. Você viu nos versículos anteriores, a sua consciência, os seus pensamentos, ora acusa, mas ora também defende. E nós não temos isso no nosso coração? Nós não ficamos, às vezes, a norma da lei mostrou que eu errei. Mas peraí, eu errei porque a fulana também me tentou. É que nem Eva fez, né? Adão. Deus, conversando com Adão, ele diz, você comeu da árvore que eu te disse que não comesse? O que Adão fez? A mulher que tu me desses é que me deu o fruto e eu comi. Quando Deus foi conversar com Eva, ela fez a mesma coisa. Foi a serpente que me enganou e eu comi. Então, tem hora que a gente se justifica, né? Mas não vai ter como justificar naquele dia. Não vai ter como. Por quê? Porque não vai ser pelas obras da lei ou pelas normas da lei que nós seremos julgados. Esse é o último ponto. O quarto ponto desse versículo 16, o terceiro então é a abrangência, é conforme os segredos
do coração, né? Os segredos, né? E o quarto ponto, Paulo encerra dizendo que Deus já estabeleceu a referência do julgamento. Qual é a referência? Qual é o método que Deus vai usar para julgar? É o Evangelho. É o Evangelho, não é a lei. Deus é justo. Ele deu a lei para mostrar para nós que nós não somos capazes de cumprir a lei toda. Então não é por obras da lei. Não isenta de nós buscarmos como cristãos, buscarmos agradar a Deus pela sua graça recebida, graciosamente, não me isenta de buscar a lei. Mas não é pelas obras da lei que eu serei salvo. Eu procuro andar retamente nas obras da lei para agradar aquele que já me salvou, pelo Evangelho, não pela lei. Então ele encerra dizendo isso, ele diz que de conformidade com o meu Evangelho, com o Evangelho de Paulo, com o Evangelho das Escrituras, com o Evangelho, na verdade, de Jesus Cristo. Paulo então quer dizer que há uma boa nova aqui, há uma boa nova, porque nós temos o pé torto, mas mesmo com o pé torto, se eu creio em Jesus, eu vou ser salvo, eu vou ser justificado, eu não vou ser salvo, porque obrigatoriamente eu vou usar uma bota ortopédica para endireitar meu pé e eu vou andar na lei o tempo todo certinho. Não. Eu vou ser salvo pelo Evangelho, pela fé. Eu sou justificado pela fé. E ele vai continuar falando a carta toda quase de Romanos sobre isso. E então ele diz aqui que é uma boa nova. O julgamento então não será pela lei, ou seja, pelo que eu fiz de bom para me justificar, mas será pelos méritos e pela justiça de Cristo, em quem eu criei. Quando pela fé eu criei, e então eu fui justificado por Cristo. É o que ele vai dizer no capítulo 3, acompanhe comigo o capítulo 3, aí de Romanos, a partir do versículo 19. Olha o que Paulo fala aqui. Isso traz conforto. Eu não estou dizendo indolência para que a gente não busque a prática da lei, mas eu estou dizendo conforto para que nós possamos caminhar em santidade e com gratidão no coração. Olha o que ele diz, Romanos 3, a partir do versículo 19. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Todo mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém, observe o versículo 20, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Em razão do quê? Em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ou seja, a lei mostrou o alvo, não é isso que nós vimos que a lei é? Ela mostra o alvo. Mas o que adianta mostrar um alvo para um cara que tem o arco e flecha torto? Ou eu tenho a mão torta? Ou eu sou cego? O que adianta mostrar um alvo bem bonito lá na frente para mim, se eu não tenho visão? Eu vou atirar, qual é a minha chance de acertar? Nenhuma. Tem gente já fazendo assim, ó. Irmãos, não há chance nenhuma do ser humano acertar. Mas ele continua, versículo 21. Mas, agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. De quem ele está falando? De Cristo exposto no Velho Testamento, que estava, aliás, as profecias do Velho Testamento e a lei do Velho Testamento, apontando para Cristo. E ele diz no versículo 22, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Justiça não para os que praticaram toda a lei, porque não vai ter ninguém que vai praticar toda a lei o tempo todo, mas para os que creem. É o que Paulo disse, resumindo no versículo 16, no finalzinho, conforme o meu Evangelho. É assim que vai ser julgado no último dia do juízo. Deus já marcou o dia, Deus já determinou quem vai ser o juiz, o próprio juiz é esse, Jesus,
que hoje é o meu advogado. E esse meu advogado vai julgar todo mundo. E ele já determinou também, o que mais que ele determinou ali? Vai ser através dos segredos também do coração, além da incapacidade de praticar a lei, também pelos segredos do coração, a motivação. Ainda que eu tenha, ninguém conseguiu, mas ainda que algum ser humano tivesse conseguido praticar toda a lei sem a fé, ele dedicaria ou ele consagraria o seu sucesso em praticar a lei para ele mesmo. E esse é o maior de todos os pecados, porque ele desentroniza Deus do seu coração e fala: eu fiz a obra. O que é que significa isso? Significa que ele está afrontando Deus. Significa que ele está se vangloriando. É o pior de todos os pecados, a soberba, a presunção, a vanglória. Então, Paulo encerra dizendo isso. Ele diz ainda, eu vou continuar mais um pouquinho no versículos 22 até o 24, diz assim, 23 agora: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos. Mas o versículo 24 diz: sendo justificados de que forma? Pagando algum preço? Praticando alguma lei? Fazendo alguma obra? Não. Paulo diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça. Mediante o quê? A redenção que há em Cristo Jesus. Por isso que ele chega no capítulo 8 e ele canta, né? E ele fala: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem? Se é Deus quem os justifica. Se foi Cristo quem morreu por eles, quem vai acusá-los? Não tem ninguém para poder acusá-los. Então, muito bem, vamos fazer algumas conclusões desse texto. É um texto complexo, eu disse para vocês, né? Mas algumas verdades a gente consegue tirar daqui. Eu tirei poucas, na verdade. Se você tiver mais, outro dia você vem aqui e prega o restante. Mas algumas conclusões. Primeira, nós vimos que então todo homem tem consciência da existência de Deus pela revelação das coisas que foram criadas. Isso estou me referindo já ainda ao capítulo 1, versículos 18 a 32. Todo mundo sabe que existe um Deus. Todo mundo. Segundo, agora, nesse texto, nós vimos que todo homem tem consciência do bem e do mal. Todo homem tem consciência, todo homem sabe o que é certo e o que é errado. Por quê? Porque ele tem a lei escrita? Não só por isso. A lei escrita ajuda muito, claro. É a lei perfeita. Mas todo homem tem a norma da lei gravada em seu coração. Então, se essa norma da lei está gravada em seu coração, todo homem tem consciência do bem e do mal. Concluindo então, todo homem é indesculpável diante de um Deus santo, pois jamais homem algum conseguirá praticar toda a lei, seja a lei escrita, ou seja a norma da lei gravada no coração. Ele não vai conseguir praticá-la o tempo todo e toda ela. Jamais. Então o homem não tem desculpas diante de Deus. É o que eu falei. O evangelho que Paulo está pregando aqui começa a falar, começa com uma má nova. Essa é a situação. Então ele coloca toda a nossa argumentação de querer nos justificar por terra. É isso que se conclui. Não há um justo sequer. Ele vai falar isso no capítulo 3. Não é? Então, ele está dizendo isso para quê? Para que nós não confiemos na nossa justiça. Não confie na sua justiça. Não confie em você mesmo. Não confie na sua capacidade, porque você não tem. Não confie na possibilidade de você praticar coisas boas o tempo todo, porque você não vai conseguir. E isso não é um álibi para você sair pecando. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas eu estou querendo dizer para você que seja humilde de coração. Seja humilde. Se você não vive pecando como outros que você tem notícia por aí, é pela graça de Deus, não é pela tua capacidade, não é pela tua condição, porque você tem o pé torto, tanto quanto o pior pecador que você conhece atualmente. Então isso nos humilha, deveria nos humilhar, deveria nos colocar numa posição, não de juízes, que condenam os outros definitivamente. Alguns dizem assim, aquele lá já errou tanto que não tem mais chance para ele. Não, tem sim. Se um dia ele se arrepender, tem chance.
Não há pecado que seja maior do que a graça de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. O remédio de Cristo é suficiente, seja qual for o pecado. Em terceiro lugar, o que nós podemos extrair daqui? Podemos extrair o seguinte, que você, como eu também, você que é crente, que foi alcançado graciosamente por esta tão grande salvação em Jesus Cristo, então, você glorifique a Deus praticando a lei o máximo que você puder. Esforce-se por praticar a lei o máximo que você puder. Por que isso? Eu digo isso porque você foi salvo pela graça de Deus. Porque Cristo pagou um alto preço por você, Ele praticou toda a lei, e Ele imputou sobre você a justiça dEle, perfeita, para que você pudesse ser salvo e seja justificado diante de Deus. Por que praticar toda a lei? Porque você nunca poderia fazer a obra completa da lei e satisfazer a justiça perfeita de Deus. Você nunca conseguiria. Por quê? Se esforçar por praticar toda a lei. Porque Deus derramou o Evangelho sobre você, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, não de todo aquele que pratica toda a lei. E por que tudo isso? Porque você deve isso a Deus. Viva então de modo a honrá-lo, a glorificá-lo, a expressar na sua, eu me incluo nisso também, na minha vida, vivamos de modo a expressar nas nossas vidas a justiça de Deus, que Ele nos revestiu, a cada um de nós, quando Ele derramou o seu Espírito, nos salvou, e hoje nós somos revestidos de Cristo, da justiça de Cristo. Então, esforce-se, meu irmão, esforce-se, minha irmã, para conhecer as normas da lei, mais do que isso, para conhecer a palavra de Deus, e aplique essa palavra de Deus na sua vida. Viva em santidade, porque a salvação que você recebeu não foi pequena, não. Não viva de forma medíocre, de forma pecaminosa, mas glorifique a Deus no seu corpo, como nós ouvimos domingo passado, quando o César pregou sobre santificação em Tessalonicenses. Glorifique a Deus no seu próprio corpo, com sua própria vida. Porque isso aqui que Paulo escreveu é para todos nós. Ninguém conseguiria se auto-justificar. Ninguém conseguiria se salvar. Cristo fez isso por mim e por você. Então, se você é crente, glorifique a Deus nisso. Glorificar a Deus não é só vir na reunião. Glorificar a Deus não é só cantar louvores a Ele. Glorificar a Deus é muito mais do que isso. É você entender a lei dEle. E você falar assim, Senhor, eu não consigo praticá-la toda, mas eu vou me esforçar. Eu vou fazer o máximo que eu puder. Porque o Senhor é digno. O Senhor merece. Então me ajuda, Senhor, a praticar a lei. Porque eu sei que isso vai agradar o Senhor. Que fez aquilo que eu não podia fazer por mim. Só o Senhor podia me salvar. O Senhor me salvou, eu quero honrá-lo com a minha própria vida, com a minha ética. Muito bem. Nós vamos participar agora da mesa do Senhor. Uma hora importante. Vamos participar com alegria. Para todos os cristãos, os batizados, não é? Os convertidos, participem com alegria da mesa do Senhor. E eu vou fazer uma oração aqui para que a gente possa realmente participar com a consciência limpa. E ainda que haja algo para ser consertado, participe, mas corra para resolver o seu problema. Corra para resolver o seu pecado, porque você foi chamado para ser santo como Deus é santo. Vamos orar? Ó Deus, nós nos alegramos em poder abrir a Tua palavra. E ainda que não possamos compreender um texto tão rico e maravilhoso como esse, não podemos compreender tudo. Mas, Senhor, entendemos o suficiente para ver que em nós não habita bem algum. E que somos incapazes de praticar toda a lei. Mas fomos salvos pela fé. E agora pedimos que o Teu Espírito Santo nos ajude, o mesmo Espírito que nos salvou, que Ele nos ajude a nos santificarmos, a vivermos uma vida que glorifica o Teu nome,
a entendermos as normas da lei e a entendermos a lei escrita de Deus, para que nós possamos aplicá-la às nossas vidas. Isso tudo eu peço para a glória do Teu nome. E também peço nesse momento que todos possamos participar da Tua mesa com alegria, mas também com responsabilidade, porque sabemos que o Teu corpo é santo, e nós vamos participar do Teu corpo e do Teu sangue nessa hora. Que todos tenhamos plena consciência da verdade sobre nós, luz sobre a verdade dos segredos do nosso coração. E assim que a nossa consciência continue sendo guia, para que nós possamos fazer aquilo que é certo e justo aos Teus olhos. Te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém, Pai.